Olá pessoal, como vão? Hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto as consequências da falta de autoestima positiva. Eles estavam treinando pela manhã, porém nesse dia eles aproveitaram bem o dia do treinamento para um tiro ao alvo. Os comandantes dividiram em 4 grupos, enquanto um grupo entrou em treinamento. O resto dos soldados pôde descansar no galpão que havia montado. Seu único esporte era correr do galpão para o campo de tiro. Ao meio-dia, quando já estava com sede, John correu em direção ao bebedouro que ficava ali perto. A torneira ficou presa e John tentou consertar, mas em alguns minutos ele simplesmente desistiu. Quando ele voltou para o galpão, ele notou outro soldado indo para o bebedouro. E assim ele disse: Isso é um desperdício de esforço. John gritou em sua direção. Não há como consertar isso. O soldado foi convencido e voltou para o galpão. Alguns minutos depois, um grupo de soldados saiu do campo de tiro. Eles foram até a fonte, mas antes que pudessem chegar, ouviram o conselho dos soldados do galpão que os aconselharam a economizar energia. Todos eles estavam convencidos, exceto um, o soldado Jorge. Ele não prestou atenção e continuou resolutamente em direção ao bebedouro, tentando consertar a torneira. Finalmente, ele conseguiu. Quando notaram que o resto do pelotão havia avançado em direção a ele, perguntaram assim: Como você conseguiu fazer isso? Jorge, de repente, tirou os tampões do ouvido e disse: Desculpe, eu não pude ouvir você. O que você disse? Havia passado um ano desde a saída do Egito, no qual o povo de Israel presenciou os milagres da abertura do Mar Vermelho e a outorga da Torá no Monte Sinai, a construção do Mishkan, lugar que serve como junção entre os céus e a terra, e que por meio dele servirão ao Todo-Poderoso. Agora, chegou o momento de cumprir a promessa dada para Avraham Avinu, que o povo seguiria em direção, então, à terra prometida. O povo sabia que a terra não seria conquistada com facilidade, pois os 7 povos residentes lá resistiram arduamente à conquista do povo. Naturalmente, o necessário a fazer era mandar espiões à Terra Prometida para que o povo saiba como conquistá-la de modo mais fácil e de modo eficaz. Porém, infelizmente, essa missão acabou se tornando uma verdadeira tragédia. 10 dos espiões difamaram a terra, causando uma fraqueza total no povo, causando que esses chorem na noite seguinte pelo temor de um futuro ruim. Deus ficou irado pelo fato que o povo chorou sem nenhum motivo. E por causa desse choro, o povo recebeu um castigo muito severo, conforme consta na Torá, Bamidbar, capítulo 14, versículo 28. Nesse deserto cairão suas carcaças. Ou seja, nessa noite foi decretado que o povo que havia chorado naquela noite não entraria na terra de Israel. No Talmud, Ta'anit 29, ensina os sábios, de abençoada memória, que pelo fato do povo haver chorado um choro sem motivo, foi decretado que essa noite o povo está prestes a chorar um choro por motivo verdadeiro. A noite do choro foi a noite de Tisha B'Av, no qual foram destruídos os 2 Beit HaMikdash. E se todas as palavras da Torá precisam ser estudadas profundamente, mais ainda as palavras dessa paraxá, na qual os resultados para as futuras gerações foram extremamente pesados. Muitos dos comentaristas da Torá tentam resolver a incógnita de como que tais grandes pessoas, presidentes das tribos, caíram nesse pecado. Como vieram para a heresia? Os comentaristas interpretam que seus ensinamentos na raiz do pecado e dos motivos que levaram os espiões, que eram os líderes das tribos, eram os líderes espirituais da geração, a quem naquele pecado. Essas explicações não foram feitas para queimar a imagem deles, e sim para nos ensinar uma lição, contemplar e refletir sobre si mesmo, como remover obstáculos e tropeços do seu caminho pavimentado para cumprir a missão na Terra. Ao estudar precisamente as informações passadas pelos espiões, uma simples informação que aparentemente não tem importância foi repassada também. Porém, essa informação é a grande e profunda diferença
entre os 10 espiões e Yoshua e Caleb. Assim consta na Torá, Bamidbar, capítulo 14, passuco 33. E lá vimos os gigantes, e a nossos olhos fomos considerados como gafanhotos, e assim também fomos considerados aos olhos deles. Rashi explica, e assim também fomos considerados aos olhos deles. O que significa isso? Escutamos que eles diziam uns aos outros, formigam, os gigantes da terra de Israel, formigam entre nossos pés, como pessoas. Os comentaristas perguntam, por que Rashi mudou a linguagem da Torá e escreveu formigas em vez de dizer gafanhoto? O Talmud, Sotá 35a, explica que naqueles dias houveram muitos enterros na terra de Israel, terra de Canaã. Quando os enlutados voltaram do enterro, sentaram-se para receber os consoladores abaixo das árvores do campo. Quando os espiões viram os gigantes abaixo das árvores, subiram nelas para esconder deles. Eles ouviram os gigantes dizendo que gafanhotos em forma de pessoas se escondem nas árvores. Até aqui, eles passaram as informações justamente como foi vivida por eles. Porém, houve um pequeno e aparentemente detalhe sem importância anexada que mudou todo o decorrer da história. Está escrito assim: e a nossos olhos fomos considerados como gafanhotos. Nesse ponto, foi revelado um dos pontos mais negativos que levaram à grande queda. Pessoas de suprema personalidade, que viram as maravilhas da terra de Israel, viram o Mar Vermelho, escutaram a voz de Deus na terra da Torá. Como pode ser que no momento de dar o relatório da visita da terra de Israel, caíram severamente gigantes de espírito, Gdolei Ador, sobem em árvores por terem meios de seres humanos, e ao ouvirem que se relacionaram com eles como gafanhotos, mais ainda se rebaixaram, até que se definem como gafanhoto e formiga? Será que eles não viram o mesmo visto por Yoshua e Caleb? A visão distorcida dos 10 espiões revela as raízes do pecado, baixa autoestima, falta de apreciação pelas forças mentais e espirituais, o ponto que causou o medo e receio dos espiões em relação aos gigantes da terra de Canaã. Por isso, eles opinaram que a Torá foi otorgada somente aos transeuntes do deserto, pois somente a eles ele tem a condição de absorver os ensinamentos da Torá que lhe deram uma paz de espírito para a vida. Mas os futuros habitantes da terra de Canaã, a Torá não servirá como fonte de segurança em Deus. Isso foi revelado no Bamidbar, capítulo 14, versículo 31. Que Hazak Romimeno, pois ele é mais forte que ele. Ou seja, Deus os livre e guarde. Os espiões alegaram que o povo da terra de Canaã era mais forte que Deus, como se tivessem dito, até mesmo o dono da casa não pode tirar os utensílios de dentro dela. Em consequência da história dos gafanhotos, que causou o pecado dos espiões, o povo se sentiu fraco. Ao invés de se sentirem supremos por serem o povo escolhido por Deus, viram a si mesmos pequenos, sem autoestima positiva. Por esse motivo, o Midrash exclama a ira de Deus contra o povo de Israel. Quem lhes concedeu a permissão de dizer, e assim somos olhos deles? Será que vocês sabem, diz Deus, o que fiz eles a pensarem quando vocês passaram por lá? Quem lhes disse que vocês eram, em relação a eles, não eram como anjos? Ou seja, a simples falta-estima positiva, a simples falta-estima positiva dos presidentes das tribos contagiou o povo e trouxe desgraça a toda a humanidade. Ou seja, a destruição do Beit HaMikdash. Muito obrigado, Bessalotov.